Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Hoje, sábado da 33ª semana do Tempo Comum, e nós estamos muito felizes, porque hoje é o dia 19 de novembro. O que aconteceu dia 19 de novembro de 1939, Pastor Paulo? Chegou aqui em Nova Friburgo a Igreja Metodista. Nossa igreja hoje está comemorando 83 anos de trabalho missionário, evangélico, de socorro às pessoas, pregando a palavra, levando paz. Que benção, né? Seja bem-vinda, Nancy de Oliveira, seja bem-vindo, Nathalie, sejam bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que a partir do dia 1º de dezembro, nosso Evangelho do Dia será no YouTube e não mais no Facebook, tá bem? Então, se você não tem YouTube, instala o YouTube, entra no meu canal Edson Cortaz Sardinha, ativa o sininho, se inscreva para você não perder nada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas, irmã Neia, Ivan Rosa, lá de Mauá. Pastor Paulo vai estar em Mauá essa semana, hein? Claudinha Saior, aliás, semana que vem, não é? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse sábado maravilhoso. Ana Lúcia, um grande abraço do teu pai, Ana Lúcia. Olha aí que beleza, coisa boa. Eu vou deixar na sua casa daqui a pouquinho. A Claudinha aproveitou para mandar o recado. Cadê a chave? Eu vou deixar aí na sua casa daqui a pouquinho, tá? Estou indo para o monte orar, passarei para deixar. Glória a Deus. Eliane Maria Lopes, Agar Lacerda, Angelita Carvalho, Claudinha, paz do Senhor, Claudinha, que bom, Deus abençoe vocês. Davi Menezes, bom dia, Davi. Cumprimento os irmãos também, com bom dia. Bom dia, graça e paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai. E que hoje seja um dia maravilhosíssimo. E só será se você aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não tendo nada, como se tivesse tudo. E tendo tudo como se não tivesse nada. Porque a paz real, verdadeira, contínua, perpétua, inabalável, inacabável, ela não depende de coisas, ela vem de dentro para fora. E se você quiser ficar mais bonito ou bonita, a Bíblia diz: o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas o coração triste, ele abate o semblante. Muito bom. Euzimelo, Zé Melo, Solange Gouveia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então orando ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia 19 de novembro, dia onde a nossa igreja comemora 83 anos. Obrigado pelo dia 19 de novembro de 1939, em meio à Segunda Guerra Mundial. Teus filhos vieram para Friburgo e iniciaram essa obra bonita, grande, maravilhosa. Obrigado, Deus, pelo teu evangelho que tem sido pregado, pelo teu nome que tem sido anunciado. Nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, Pai, por esse dia tão especial e santo. Agora, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesse santo evangelho. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu de sono reparador. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Ao pôr do sol de hoje, ou seja, no domingo, nós comemoramos o último domingo do Tempo Comum, que na liturgia chama-se Domingo de Cristo Rei do Universo. Ou seja, o final do calendário não é a dor, não é o sofrimento, não são as lágrimas. O final da nossa história é Jesus, Rei do Universo. Ele é o nosso Senhor, acima da política, acima da economia, acima da religião, acima de tudo.
é o nosso Senhor. Então amanhã é um culto muito lindo, onde celebramos Jesus, Senhor, Rei do Universo. As igrejas luteranas, anglicanas, metodistas, as católicas também, né? Principalmente católicas, celebram amanhã a solenidade do Cristo Rei, né? E nós sempre fazemos essa solenidade porque é o final do nosso calendário, né? Então amanhã termina, o último domingo. O calendário termina no outro sábado, né? Mas amanhã é o último domingo do nosso ano cristão, celebrando Cristo Rei do Universo. Amém? Nós vamos ter um culto às 10 horas da manhã, celebrado, quem vai pregar é a Délice, nesse culto da manhã, do Cristo Rei. E nós vamos ter também o culto da noite, muita alegria, escola dominical. Estamos muito felizes por isso. Amém? Muito bom, reverendo Nadir Carvalho com a gente, Gessé Costa e Carmen, estamos juntos. Vamos ao nosso 33ª semana do tempo comum, sábado. Vamos ao Evangelho? A Suzy Falso, lá dos Estados Unidos, olha. Aí o Ivan Rosa, Graça e Paz, Pastor Paulo Franco, que benção, tá vendo? Denise Vieira e Marcos, também lá em Portugal, daqui a pouco vão estar assistindo. Vamos ao Evangelho? Sim. O Evangelho de hoje é Lucas 20, do 27 ao 40. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz assim: chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver religião, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem filhos, o irmão deste deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referendo à sarça, quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, irmão Nadir, irmão Paulo Valcácio. Que legal. Deus abençoe vocês nesse Evangelho do dia, liturgia da palavra. Senhor amado, fala conosco agora nessa palavra. Queremos aprender contigo. Queremos, ó Deus, crescer na tua santidade, na tua presença, na tua paz. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia onde celebramos o sábado da 33ª semana do tempo comum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs,
Fez um mês que a nossa irmã Zuleika, né? Sua filha, 53 anos, partiu para a eternidade. Zuleika é filha do pastor Paulo e da Délis. E eu estava conversando com o pastor Paulo e a Délis que quando se trata de um servo de Deus, nós nunca podemos falar na pessoa no passado. Né? Ah, Zuleika foi uma pessoa maravilhosa. Zuleika era uma pessoa ótima. Zuleika era uma grande filha. Como se a pessoa não existisse mais. E o evangelho de hoje diz que é totalmente diferente. O texto não diz Deus, ele é Deus, era Deus do falecido Abraão, era Deus do falecido Isaac, era Deus do falecido Jacó. Não. Quando a Bíblia fala, quando Deus, o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, aparece para Moisés e fala de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, fala no presente. Ele é o Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão estava vivo. Porque para Deus todos vivem. Não é? Então eu falei o pastor Paulinho, nunca se refira a Zuleika dizendo assim, a Zuleika foi uma filha boa. Ela é uma filha boa. A Zuleika é bonita. A Zuleika está abençoada, feliz e, segundo o Apocalipse, consciente de Deus. Ao ponto do Apocalipse falar que as almas dos mortos estão debaixo do altar de Deus e conversam com Deus. Não é? Então é muito lindo, lindo, lindo essa palavra do Senhor. Olha que coisa interessante o evangelho de hoje. Versículo 27. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver religião. O judaísmo na época de Jesus, ele era picado, né, em várias seitas. Tinha a seita dos fariseus, seita dos zelotes, seita dos essênios, seita dos herodianos, até o herodiano era uma seita. Seita dos saduceus. E a seita dos saduceus, querida Alice, era aquela seita que não aceitava o mundo espiritual. Os saduceus criam em Deus, mas não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam no mundo espiritual, não cria que a pessoa continua existindo depois de morto, não é? Para os saduceus, inclusive existe ainda seitas que creem assim, a pessoa morria, acabou, não é? Morreu, acabou, não tem mais. Ela simplesmente deixa de existir, não é? Ela nem fica dormindo, nem acordada, nem consciente. Não existe esperança para o morto. Então, para essa seita dos saduceus, toda bênção, toda prosperidade, toda saúde, toda vida é para hoje. Se você morrer, já era. Assim os saduceus pensavam. E os saduceus eram uma seita muito rica, era a seita mais próspera. Enquanto os fariseus eram a maioria pobre, né? Enquanto os fariseus eram a maioria pobre, os saduceus não. Os saduceus eram a maioria rica, maioria do sinédrio, maioria política, influente. Eles eram pessoas muito importantes. E aí o evangelho diz assim, que eles perguntam a Jesus. Pergunta para quê, pastor? Para testar, né? Sempre querendo saber da resposta de Jesus, né? Para tentar desconstruir o Senhor Jesus. E às vezes dá uma réplica também, né? Geralmente eles acabavam em silêncio, né? Eles perguntam a Jesus, mestre, olha o respeito. Na realidade é um respeito na área da narrativa. É igual os políticos parlamentares chamando-o de ladrão vossa, ou chamando de mentiroso. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Ele está dizendo assim, você falando mentira. É mentiroso. Né? Então ele fala assim, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Que lei estranha, né? Mas era lei mesmo, do Oriente Médio era assim. Então a mulher se casou, né? O rapaz morreu.
Então o irmão se casa com ela e o filho que nasce passa a ser filho do irmão falecido. Tá vendo? Qual o nome dessa lei, sabe? Lei do levirato. Levirato? Levirato. Então a pessoa, ela não teve filho e morreu. Alguém vai lá, se casa com a viúva, o irmão, né? E a criança que nasce passa a ser, então, filho daquela outra pessoa. Por isso que em Ruth, no livro de Ruth, quando nasce o filho de Ruth, ela dá para quem? Para Noemi. É como se fosse o filho da Noemi, mas no caso ele passa a ser até filho da Noemi. Olha que coisa interessante. Mas olha a história que eles inventam para tentar desconstruir Jesus. Mestre, Moisés deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva e foi assim com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, como o senhor acredita em ressurreição, Jesus? Olha que coisa, César. Como o senhor acredita em ressurreição? Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Né? Mulher, ou ela é sortuda, ou ela é muito azarada. Nessa história que os saduceus inventam, uma história inventada, a mulher então se casou, querida Alice, com 7 homens, na lei do levirato. O primeiro morreu, casou com o irmão. O segundo morreu, casou com o irmão. O terceiro morreu, casou com o irmão. O quarto morreu, casou com o irmão. O quinto morreu, casou com o irmão. O sexto morreu, casou com o irmão. O sétimo morreu também e ela morreu. E a pergunta que eles fazem é o seguinte: no céu, ela vai ser mulher de quem? No céu, ela vai ser mulher de quem? Olha a pergunta que eles fazem para tentar desconstruir Jesus. Não é? Porque eles acreditavam que existia um casamento eterno. Que a pessoa se casava aqui na terra e permanecia casada no céu. Eu teria muito prazer de permanecer casado com a Marisa no céu. Não é? Mas essa não é a verdade bíblica. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ele dá uma resposta e depois ele mostra qual era a intenção da heresia dos fariseus e a maldade dos fariseus, não, dos saduceus e a maldade dos fariseus, dos saduceus. Ele diz assim: Jesus respondeu: os filhos deste mundo, neste mundo aqui, casam e se dão em casamento, não é? Os filhos desse mundo, quem nasce nesse mundo, se casa e se dão em casamento. Então, grande parcela da população, né, irá casar. Outra parcela não. Mas os filhos desse mundo realmente casam e dão-se casamento. Aqui, nós, os filhos desse mundo. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Não está se referindo às pessoas aqui da terra, mas às pessoas que já morreram e pelo sangue de Jesus foram dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, esses servos e santas de Deus que morrem e vão para o céu, né, eles não se casam nem se dão em casamento. Então, por exemplo, a Zuleika era casada com o Toninho, né? O Marcelinho. Marcelinho. Toninho é irmão. É. Ela é casada com Marcelinho, né? No céu, ela, menina de Deus, digna de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, ela nem se casa, nem se dá em casamento. Ou seja, no céu não existe, não é, casamento. E aí o Jesus diz:
pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha 4 declarações que Jesus dá aqui no versículo 36. Não podem morrer mais. Tá vendo? Ou seja, você morreu em Cristo, digno da vida eterna, de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Você então não pode mais morrer, não pode mais morrer, não existe mais morte, não é? Preste atenção nisso. Não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Você será igual a um anjo. Alguém diz, você será um anjo. É igual a um anjo. Olha, são filhos de Deus. Não pode morrer. Serão iguais aos anjos. São filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá vendo? Então a pessoa que consegue a sua salvação em Cristo, a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, viveu o Evangelho de Cristo, nasceu de novo, ela então agora é filha da ressurreição. Ela não morre mais, não pode mais morrer, é como um anjo, é filha de Deus. Gente, esse versículo 36 mostra, pastor, toda a nossa dignidade em Cristo. Não podemos mais morrer, somos iguais aos anjos, somos filhos de Deus, somos filhos da ressurreição. Que é isso, pastor? Que dignidade é essa? O assunto de hoje me levou a pensar, o pastor falou aí sobre casamento, sobre morte, né? E tocou o assunto da Zuleika. E vê onde você parou, só para dar continuidade. Parei. Mas quando falou da Zuleika, eu me lembrei que amigo de Jesus e amiga de Jesus também fica doente. Amigo de Jesus, também Jesus demorou para ver o amigo dele que estava doente. 4 dias. Quando Jesus chega, Lázaro. Marta e Maria olha para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Nos primórdios da vida de Jesus, na realidade, quando ele estava, ele estava. Quando ele não estava, ele não estava. E ele não estava lá. E eu fico pensando hoje como somos privilegiados, né? Jesus disse: eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí Jesus olha para Maria, para Marta, e fala: Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê nunca morrerá. Você crê isso, Marta? Você crê, Maria? É claro que eu creio. Então vamos lá para o túmulo. Disseram que criam, mas ela fala: Senhor, não adianta mais, que já cheira mal. Aí Jesus chega no túmulo, emocionado, o texto menor da Bíblia, reverendo Edson, Jesus chorou. Eu estava realizando um ato fúnebre quando eu li esse texto, todo mundo chorando. A pessoa que estava no caixão, uma serva de Deus. Aí me veio o pensamento vindo do alto, né? Jesus chorou por várias razões. Porque ele amava Marta, Maria, amava Lázaro. Chorou também pela incredulidade do povo. Mas eu disse: eu creio que Jesus, a razão mais forte que ele chorou,
porque Lázaro já estava na ótica de Deus, na cidade de Deus, nas ruas de ouro, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde só existe a glória do Senhor. E para satisfazer a multidão e as duas irmãs, ele teve que tirá-lo da glória. Então, se o meu amigo reverendo Edson Cortaz do Sardinha partir para a eternidade Não ore aqui para eu agora, ressuscitar. não vou orar para ele ressuscitar. É isso mesmo. E tem muita gente preocupada, né, com casamento. Você viu, foram perguntar lá no céu, será que há casamento lá, se vai ficar no... Esqueça, lá é outra coisa. Cuide do seu casamento direitinho, cuide da sua amada direitinho. E quando você olhar a sua aliança, eu tenho compartilhado com alguns pastores, que hoje falou de casamento, falou de morte, então eu me dou o direito de pensar isso, né? Quando eu vou abençoar um casamento, porque quem faz casamento é o Senhor. Eu pegava as alianças e abençoava. Com essa aliança, ela não tem volta, como quem diz, ela não tem fim. Mas quantos casamentos que se destruíram, mesmo após a bênção das alianças. Mas a realidade é a seguinte: você pode abençoar a aliança, pastor Edson, se os dois já tiverem uma aliança com Deus. Não adianta abençoar esse metal se os dois não têm uma aliança com Deus. Então você que é casado e na época talvez não tinha nem nascido de novo, não recebeu Jesus como Salvador, você mesmo pode pegar a sua aliança agora e dizer: eu vou abençoar essa aliança aqui, porque nós já temos uma aliança com Deus. E como falou em casamento também, eu dou uma palavra para os jovens ainda, né? Em primeiro lugar, quem faz o casamento é Deus, né? E seria muito legal você começar com um namoro. O namoro é para você conhecer a pessoa, compartilhar, trocar de ideia, conhecer a família. Depois que o Senhor sinalizou e disse: é ela ou é ele, aí você já começa a colocar um propósito de ficar noivo. Para que ficar noivo? Para começar a fazer um projeto para o casamento. No meu tempo, no tempo do reverendo Edson Sardinha, que já também é um senhor idoso, né? Naquela época, as mulheres faziam o seu enxoval, bordavam, costuravam, tinha até um baú, colocava lá toalha. Você tinha um baú, Marisa? Marisa tinha. Ia fazendo... Hã? Mas você tinha baú? Ia fazendo o enxoval, né? E depois, no dia do casamento, então ele tinha tudo. Então, o noivado é para você se preparar. E depois, aí então vem o sonho realizado. E a Bíblia diz: não é bom que o homem nem a mulher esteja só. Portanto, vou fazer um companheiro para que esteja com você até o coração parar de bater. Porque lá na eternidade... Nem se casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Na realidade, toda essa história de casamento aqui era uma narrativa para prejudicar Jesus. Fala, bem, já que Jesus... Não, a Délis tem 86, né? 84. 84? A Délis? É. É mais velho que você? Não, 84, 74. Ah, bem, Marisa é mais jovem. Muito bom. Quando a Délis tinha 21 anos, né, Marisa? Nós nascemos.
Então, gente, olha que coisa interessante essa palavra. Os saduceus, eles então falam assim, bem, já que Jesus crê em ressurreição, como os fariseus, vamos inventar essa historinha para ver se ele vai conseguir sair dessa resposta. Não é? A questão aqui nem é casamento nem nada, a questão é desconstruir Jesus. Jesus então dá essa resposta, mostrando que no céu nem se casa, nem se dá um casamento, mas Jesus vai falar do que realmente eles estavam falando, que é a ressurreição. Olha a resposta que Jesus dá, versículo 37. Agora ele vai falar sobre a ressurreição, olha. E que os mortos ressuscitam, que é a tese contrária deles, é que os mortos não ressuscitam. E que os mortos ressuscitem, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E é engraçado que ele está se referindo a Abraão, Isaac e Jacó no presente. Tá vendo? Não é o Deus do falecido Abraão, não é Deus do falecido Isaac, nem Deus do falecido Jacó. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dizendo então, Marisa, que Isaac, Abraão e Jacó estavam vivos. Olha que coisa, por isso que ele não pode se referir ao morto como no passado. Alice, conheceu muito bem a nosso irmão Paulo Soares, né, que cantava no coral, servo de Deus. Né? O Paulo Soares foi uma bênção. Ele não foi uma bênção, ele é uma bênção. Não é? Olha o que Jesus ensina. Ora, Deus não é Deus de mortos. Os mortos, Deus agora é Deus. Não, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para ele todos vivem. Para Deus, eu estou vivo. E lógico que aqueles que já partiram, como minha mãe que aceitou Jesus como seu Salvador, meu pai também, eles estão vivos também. Eles continuam sendo vivos. Só que tem que nós estamos na igreja militante, aqui a gente fica cansado, com sono, né? Eles não, estão na igreja triunfante, felizes, abençoados. Hoje, eles estão lá em espírito, esperando a ressurreição dos mortos. Pastor Coisa Edson. linda. E aí, ainda nesse assunto, pastor, pode falar. Muitas perguntas capciosas que faziam para Jesus. Faziam, E não só para ele. O cego que foi curado, eles queriam muito detalhe dele para ver se ele falava alguma coisa até para prejudicar Jesus, né? E ele, eu acredito que ele, inteligentemente, ele falou, olha, eu não sei, não quero nem saber. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eles chamam Jesus de pecador. Aí eles falam assim, bem, se ele era pecador, não era, eu não sei. Mas uma coisa eu sei que era cego, agora eu vejo. E agora eu vejo. Então, aquela pergunta, queriam que ele desse detalhes até para prejudicá-lo ou falar mal de Jesus, mas ele fechou a boca. Então você, se as pessoas quiserem muito detalhe, mas espera um pouquinho. Você recebeu Jesus, você não vai... agora então não vai para o inferno porque você recebeu Jesus? E se for aquelas perguntas para te confundir, você pode responder como cego, olha, eu não sei. Te dá vários detalhes, mas uma coisa eu sei, eu tenho vida eterna, porque eu recebi Jesus como Salvador. Se você quiser detalhes, você então entrega o seu coração a Jesus e você vai ver que coisa boa resposta você vai ter de você mesmo. Ora, Deus não é Deus de mortos, e Amém. sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Amém. Tá vendo, marido? Essa é a pregação que tem que se pregar no enterro de crente, né? Deus é Deus de vivos. Glória a Deus. Aleluia. Então, alguns dos escribas disseram, boa resposta, mestre. Olha que coisa. Boa resposta, mestre. A Alice mandou uma mensagem para você, a Josiane também. Abre aí a Josiane no WhatsApp. Olha aqui, que palavra. Então, alguns escribas disseram. Esses escribas poderiam ser saduceus
mas acreditamos que eram fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. E eles falam, boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer pergunta a Jesus. Jesus está na Semana Santa, se preparando para a sua morte, mas já falando de vida eterna. A semana que Jesus mais fala sobre a vida eterna, a semana que Jesus mais fala sobre a sua morte, o sermão escatológico de Jesus acontece na última semana. Não é? É interessante. Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele falou da sua morte algumas vezes. Pelo menos umas 6 vezes. Né? Agora, na semana da morte, ele não fala da morte. Ele fala do seu retorno glorioso para buscar a igreja. Né? Amado Jesus, ele é o nosso Deus. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, aleluia, de vivos e não Deus de mortos. Que o Senhor te abençoe. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Senhor, muito obrigado por esse evangelho essa manhã, pelo Senhor estar ministrando o nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua bênção, pela tua graça. Agora, Pai, nos dê um dia cheio do teu Espírito Santo e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, meu irmão, minha irmã. Eu quero lembrar você que hoje, 19h30, nós temos o culto em Nova Friburgo, porque hoje é o dia do aniversário da igreja, né? Pastor Paulo Franco vai estar com a gente lá, Amém. Orando por você, ministrando, né, Adriana? Vai ser muito legal hoje, 19h30, estamos aguardando você. Sábado, dia do aniversário da igreja, 183 anos, 1939, essa é a data que eu queria lembrar. Eu nasci em 1940, um ano depois. Tá vendo? Você está muito jovem. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. Muito bom. Amados, então vamos interceder, Amém. Agradecendo a Deus pelo aniversário da igreja, agradecendo a Deus pela vida do irmão, da irmã. Amém. O Senhor nos dê um dia muito abençoado em nome do Senhor Obrigado, Jesus Cristo. papai. Bem, coloca aí seu pedido. Olha, é verdade, é aniversário do Johnson, mãe. Johnson, filho da Angelita. Parabéns. A Angelita, inclusive, encomendou pastel de carne, bolo e cajuzinho, mãe. Eu vi um caminhão da Superpão indo lá para casa dela, né? Olha que coisa. Mãe, o Rodrigo está lá em cima te chamando. Tá? Rodrigo Alarmes. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Paulo vai estar em Mauá Sobe. Liga aqui. O pastor Paulo vai estar em Mauá quarta-feira no culto da noite. Amém. E vai pregar em Petrópolis, no Castrioto, domingo à noite que vem. Amém. Se domingo que vem, agora outro. Amém. Não é? Então vamos interceder. Pastor, faça a oração final, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus dos vivos e não dos mortos. Queremos te agradecer, papai, porque o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas nós queremos, papai, que o Senhor dê longevidade a todos nós, com um propósito fundamentado, enraizado nos nossos corações, em um assunto que a Bíblia mais fala, que é redenção. Pai, que todo esse grupo que faz parte, todas as manhãs, possam apaixonar-se por Jesus e cumprir o ide imperativo. Ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer será salvo. E porque Deus ele amou o mundo de uma maneira que não dá para explicar. Que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós abençoamos, papai, esta manhã, não só os participantes deste lindo programa, mas sim todos os familiares. E vamos tomar posse. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Muito obrigado, papai, pela vida da Marisa, pela vida do Edson, dos seus filhos. Que o Senhor dê a eles, Pai querido, longevidade e que conceda o desejo dos corações deles no tempo que lhes restam na carne. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Amém. Não esqueça do Evangelho do dia 2023, hein? Esse azulzinho aqui, pessoal. 2023. Já tem o seu? Não tenho ainda, mas vou Olha dar aí. de presente. Não esqueça, hein? Amém? Muito bom. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. A paz do Senhor.